comportamento como líder, tá? Então, não é nem no aspecto de técnica em si, de gestão, ou de como conduzir o time. É mais voltado para como você deve se comportar, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, beleza? Pessoal que chegou agora, Silvia, Barbosa, seja bem-vindo. Jefferson ali. Pessoal que chegou agora, lembrando que foi gravado desde o começo. O comecinho aí, talvez você acabou não pegando por algum motivo, tá? Pode ser que você consiga assistir depois lá que fica gravado, tá? Bom, vamos lá. Então, a ideia é a gente falar sobre liderança eficiente, tá? E aí, eu quero fazer 3 princípios aqui. 3 primeiros princípios sobre esses aspectos, tá? O primeiro é o seguinte. Você precisa entender que o líder, ele não precisa ser amado. Em alguns casos, preste atenção, não é nenhuma questão do líder não precisar ser amado. Em alguns casos, ele não deve ser amado. Tá? Então, às vezes você escuta isso e pensa o seguinte: ah, isso é simples, né? Mas só que nós, muitas vezes, temos uma trava com isso sem a gente perceber. E o que o que reflete no dia a dia a questão do líder entender que ele não deve ser amado. Envolve a sua, preste atenção nesses tópicos, ó. Envolve a sua autoconfiança e envolve a sua autoestima. E essas duas coisas somadas é o que vai te ajudar como um líder a não ter essa necessidade de ser amado pelo seu time. Por quê? É algo fatal numa liderança quando um líder ele tem essa necessidade de afeição, vamos colocar assim, essa necessidade de idolatria do time. Por quê? Porque o seu papel como líder é fazer com que o time obtenha resultados. O seu papel como líder é fazer com que o seu time ele performe, ok? O seu papel como líder é fazer com que o seu time ele tenha performance. E para isso, você precisa entender que 90% das vezes o seu time só vai performar se ele fizer aquilo que ele não gosta de fazer. Eu sempre falo isso e isso me acompanha há 14 anos. Nesses 14 anos eu falo de 4 anos no Santander fazendo resultados incríveis, 6 anos sendo diretor de uma rede de franquias fazendo resultados incríveis, 5 empresas aqui no lombo aqui fazendo resultados extraordinários, recorde atrás de recorde, a Nexa caminhando com recorde atrás de recorde. Então eu falo para você com experiência. 90% dos casos, o resultado ele está naquele pequeno detalhe que a pessoa não quer fazer. Então, o papel do líder, desculpe a palavra assim, mas para ser bem direto, para tentar dar uma chacoalhada mesmo, o papel do líder muitas vezes é ser aquele cara babaca que vai encher o saco da pessoa para ele fazer. Vou dar um exemplo hoje. Eu fiz uma mudança no meu CRM, no modo de atuação ali do meu CRM, e aí fiz uma reunião de manhã com o meu time aqui, e eu cheguei pro meu time e falei assim, cara, tinha um lead que estava na coluna errada. Aí eu virei e falei, fulano, o que esse lead está fazendo aqui? Aí ele virou para mim e falou assim, eu esqueci. Gente, eu poderia chamar essa pessoa aqui para ela falar. Eu falei exatamente do jeito que eu estou falando aqui, ó, preste atenção, tá? Eu falei do jeito que eu estou falando aqui, ó. Ele falou para mim assim, verdade, cara, esqueci que tinha que passar para essa coluna. Aí eu virei para ele e falei assim, ó, falei, fulano, não existe eu esqueci. Se você não tem competência para levar a sério um negócio como CRM, você não tem competência para estar na empresa. Talvez, presta atenção, quem está comigo, dá um joia aí. Um joia, aperta o joinha, dá um sinal de vida. Está comigo? Talvez, presta atenção,
Você escuta essa minha fala e fala assim, ó, "Ah, nossa, mas não é nossa. Todos os líderes de alta performance que construíram times bons, que eu conheci na minha trajetória, que me lideraram em algum período, e os times que eu construí de alta performance foi por quê? Porque eu era assim. Você tem que ser direto. Você não está ali para agradar. Você está ali para colocar o cara numa situação desconfortável. Você está ali para deixar o cara desconfortável. Por quê? Porque se você não faz isso, aquela deslizada no CRM vira uma segunda deslizada, vira outra. Aí eu chego em algumas empresas e às vezes dá anexa. Aí eu escuto assim, ó, ah, a gente tem CRM aqui, mas ninguém usa. Mas não usa por culpa sua. Antes de ser por conta do time, por conta do processo, que, é claro, também tem isso, mas primeiro é por culpa sua. Porque você é um cara, você é um líder muito legal. E você não tá aí para ser legal. Então eu literalmente virei e falei, hoje de manhã, foi hoje isso, gente, foi hoje de manhã. Eu virei e falei, fulano, não tenha esqueci. Se você não tem responsabilidade com o seu CRM, cara, você não serve para trabalhar aqui. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, isso é um líder que não se importa em ser amado. E mais uma vez eu repito, se você não virar essa chave, você não vai conseguir ter um time de alta performance. Por mais que a gente treine seu time, capacite seu time, você não vai conseguir ter. Aí entra um outro ponto, voltando aqui, ó. Para você ser capaz de ser um lead, oh meu Deus do céu, tô com o lead na cabeça, o dia inteiro lead, né? Para você ser capaz de ser um líder que não precisa ser amado, o que envolve isso? Tá? Envolve sua autoestima e autoconfiança. Certo? Vamos lá. Algumas coisas que ajudam você a desenvolver autoestima e autoconfiança. Tá? Primeiro, você saber do que você está falando. Você ser bom naquilo que você está falando. Por exemplo, por que eu tenho tanta liberdade e autoconfiança para poder lidar assim com o meu time? Porque cada área que eu tenho do meu time, eu sei muito bem o que está acontecendo. E aquilo que eu não sei, eu busco entender, eu busco conhecer. Eu estudo, eu procuro entender, eu busco conhecimento fora. Em fevereiro, por exemplo, eu tive um problema de marketing, certo? E aí o que eu fiz? Era uma parte era um problema que era na parte de infraestrutura de marketing, e infraestrutura é uma coisa que eu não conhecia. Aí o que eu fiz? Antes de ir lá e apertar e cobrar o pessoal de marketing, eu fui lá, procurei uma pessoa de fora, fiz contato com ela, fui entender algumas coisas, e aí eu fui para cima. Então, conhecimento te dá autoestima, te dá autoconfiança. Para quê? Para que você consiga entender que você não precisa ser amado. E aí, gente, eu não quero me aprofundar nisso, porque senão a aula ficaria muito extensa e não é a ideia. Quando a gente fala de autoestima, às vezes você vai ter que ir para o pessoal. Como é a autoestima do Rafael, antes da autoestima do empresário Rafael? Você tem que olhar para isso. Você tem que estar bem com você mesmo. Porque se você não está bem com você mesmo, você tem problema com a autoestima. E se você está com problema com a autoestima, sem você perceber, você acaba tendo que ser amado, aprovado pelo seu time. Aí o negócio desanda. Entendeu? Então, esse primeiro ponto, o líder não precisa ser amado, e como eu disse no começo, muitas vezes não precisa, ele não deve ser amado. Ou seja, às vezes, se você está sendo muito amado é porque você está sendo um péssimo líder. Então, assim, isso significa o quê? Significa que você precisa entender que autoconfiança, tá? E autoestima vão ser fatores cruciais para que você seja capaz de ser esse tipo de líder. Beleza? Segundo tópico aqui. Um líder precisa inspirar. Vamos lá. Percebe que uma coisa está ligada à outra. Ó. Você não precisa ser amado, mas ao mesmo tempo você tem que ser inspirador. Certo? Vou dar um exemplo. Por muitas vezes, e eu tenho esse perfil, né? Às vezes eu sou grosso, às vezes eu sou muito direto. E eu já ouvi isso de pessoas que trabalharam comigo, e as pessoas até que da Nexa, que
Nossa, o Rafael, meu Deus do céu, às vezes ele é um idiota, mas não quer sair do meu lado. Por quê? Porque eu inspiro. Porque ele sabe que se ele estiver comigo, a gente vai longe. Então ele não quer sair de perto de mim. E aí, Rafael, como que eu faço para ser um líder inspirador? Anota isso para você. Primeiro, você tem que ser bom naquilo que você faz. Ah, eu empreendo na área de... vou dar o exemplo do Antônio ali, ó. Para quem não sabe, o Antônio é pecuarista. Tudo bom, Antônio? O Antônio é pecuarista e ele tem uma rede de açougues, tá? É a mesma coisa do Antônio não entender nada de agro, de pecuária. Não sei se esse é o termo que usa, enfim. É a mesma coisa do Antônio não entender nada de vaca, de carne, de corte. Ele não entender nada disso. Então, o primeiro passo para você ser um líder que inspira, você tem que entender do seu negócio. Nossa, Rafael, mas eu comprei uma franquia e aí eu confesso que eu não entendo. Você tem que fazer, sabe o quê? Você vai lá no YouTube, vai lá no GPT, no Cloud, baixa uma IA e vai estudar, meu amigo. É a mesma coisa, é muito simples. Vou pegar o exemplo do Antônio que está com a câmera aberta, dá para interagir comigo. Antônio, você pode só responder assim, ó, sim ou não, tá? Imagina que você vai aprender a jogar basquete, beleza? Você prefere, tá? Ter aula comigo ou com o Michael Jordan? Aí a pergunta é, com o Michael Jordan? Entendeu? Por quê? Porque o Michael Jordan não entende nada de basquete, nem sei jogar. Então, Rafael, eu quero ser um líder inspirador. Não é quero, você tem que ser. Porque senão você vai ter turnover, alta rotatividade, seu time não vai parar com você. Você tem que ser inspirador. Então, mas para ser inspirador, primeiro ponto, você tem que ter conhecimento do que você faz. Hoje na Nexa, as pessoas elas olham para mim e elas olham e falam assim, o Rafael sabe o que ele está falando. Isso é importante. Segundo ponto, para por aí? Não. Aí entra o segundo ponto, que tem muito empresário assim, entende pra caramba do negócio, mas tem a visãozinha de galinha. O que é visão de galinha? Ah, eu faturo 100 mil. Se eu faturar 120, tá bom. Aí você só vai ter colaborador baguá. Os caras que são bons no mercado, eles querem crescer. Um vendedor bom, ele quer se tornar supervisor. Um designer bom de marketing, ele quer se tornar um chefe de design ou um estrategista, entende? Um estagiário de administração, ele quer um dia, sei lá, se tornar o administrador da empresa. Todo mundo que é bom quer crescer. Você não vai achar um cara bom que não quer crescer. Entende? Ah, não, mas ele tá bom para mim. Beleza, tá bom para você porque você não quer, porque a sua empresa está estagnada. Começa a fazer um movimento de crescer a empresa. Esse cara não se adapta. O cara que não quer crescer não se adapta quando a empresa quer crescer. Porque crescimento exige desconforto, exige entregar mais, fazer mais coisa, e ele não quer. Então, o cara bom, ele quer crescimento. E aí, você precisa ser um líder que dá visão. Mais uma vez, pegando o Antônio como exemplo. Cara, o time precisa saber. A nossa ideia é abrir mais duas unidades do açougue do pai aqui no litoral e uma em São José. A nossa ideia é começar a trabalhar com um animal X. A nossa ideia é fazer isso. E o time tem que saber isso. Vou dar um exemplo aqui, ó. O meu time inteiro, não é só o time de venda, sabia todas as metas que a gente tinha no primeiro quarto, no primeiro trimestre. Meta de faturamento, meta de produto, meta de marketing, os nossos objetivos. E nós atingimos todos os objetivos. Aí, segunda-feira, agora eu fiz a minha all-hands para fechar o quarter e abrir o próximo quarter. E aí, nessa abertura de próximo quarter, eles já sabem que eu estou abrindo, estendendo um braço novo da empresa. Coisas que ainda não estão 100% alinhadas, e é claro, quando não está 100% alinhado, eu falo, ó, eu estou especulando isso. Mas o tempo todo eles me veem me movimentando para fazer o negócio crescer. Aí os caras olham para isso. Eu contratei caras da forma certa, que querem crescer. Eles olham e falam, meu Deus do céu. Eu quero estar com esse cara. E aí, como eu sou um líder que inspira, não tem problema nenhum eu ser um líder que não sou amado. Tá entendendo? Porque eu não estou namorando com ninguém. Eu não estou contratando as pessoas para a gente ser uma grande família. Cara, para com isso, é empresa.
Eu estou contratando as pessoas para a gente ganhar dinheiro junto. É para isso que eu estou trazendo gente. Para crescer e ganhar dinheiro junto. Vai todo mundo ganhar dinheiro junto? Não. Mas quem for inteligente se destacar vai pegar as vagas de oportunidade de crescimento. Mas a pergunta é, qual é o plano de crescimento do seu negócio? Não tem? Então esquece, o cara vai trabalhar mais para quê? Se não tem oportunidade de crescer, não tem oportunidade de ser coordenador, não tem vaga de gerência, não vai ter vaga de nada. Então ele vai trabalhar mais para quê? Ele vai dar o sangue para quê? Ah, porque ele ama o que ele faz? Para. Entende? Você precisa entender que a sua empresa não é uma empresa filantrópica. Entendeu? Não se sustenta business assim. Eu tenho empresários que estão aqui na Nexa que chegaram até mim com problema financeiro, enforcados financeiramente, mas que são apaixonados pelo negócio. E eu imagino que os colaboradores também sejam apaixonados pelo negócio. Mas vira aquela paixão, e todo mundo apaixonado pelo negócio, e todo mundo ama o que faz, e o caixa da empresa, ó, não é sobre isso. É sobre um egoísmo bom. Você tem que querer que seu time queira ganhar mais, sim. Você tem que querer que seu time queira viajar, subir de nível, trocar de carro. Entendeu? Então, você tem que ser um líder inspirador. O que é um líder que inspira? Número 1, é um cara que é bom no que ele faz. E segundo, é um cara que traz visão para a empresa. Eu tenho uma empresa aqui, da Nexa, tá? Que é cliente aqui. Meu, o cara, nos últimos 2 anos, eles compraram um quarteirão inteiro de onde eles estavam. Aí eu cheguei para dar um treinamento lá. No caso, ele fez um investimento a mais e eu fui presencial. Eu fui dar um treinamento presencial para ele. Meu, eu falei sobre visão, crescimento, e nem em 30 minutos, nem em 20 minutos. Porque eu falei, a galera já ficou maluca. Todo mundo já ficou doido lá, curtiu pra caramba. Por quê? Porque todo mundo já tava nessa pegada. Entendeu? Todo mundo já tava nessa vibe de crescimento do negócio. Porque o empresário sabe fazer isso bem, traz visão. Aí o cara vê a empresa crescendo. E abre braço, e faz isso, e faz aquilo, e abre aquilo, novos negócios, ecossistemas de produto. E terceiro e último, o líder precisa dar o exemplo, tá? Então, assim, vou dar uma dica, tá? Quando a sua empresa é um pouco maior, preste atenção, você não precisa ficar dando exemplo de tudo que o cara lá da ponta faz, porque às vezes não dá, certo? Vou trazer um exemplo para você. A Thaís, por exemplo, é dona de escola infantil. Às vezes ela não consegue ir lá, por exemplo, talvez a empresa está grande, ela não consegue ir lá dar banho na criança. Então não dá para ela ficar dando um exemplo lá, nossa, você tem que dar banho assim. Mas você precisa dar o exemplo para quem lidera o seu time. Entendeu? Eu aqui na Nexa, eu tenho 3 diretores hoje. Tenho 3 diretores. Eu tenho um diretor de marketing, eu tenho um diretor comercial e eu tenho uma diretora de operacional, financeiro e CS. Tenho 3 diretores. Para esses caras eu dou o exemplo. E aí eu dou o exemplo do que para eles? De como eles têm que ser como líder, de como eles têm que ser como exemplo, de como eles têm que conduzir o time, de como eles têm que não precisar ser amado. Eu dou exemplo. Para eles, eu dou exemplo. Para a empresa inteira, eu já não dou mais exemplo em todas as áreas. Por quê? Porque o range, a distância entre o meu papel de CEO e a pessoa que está lá na ponta, tipo o SDR, por exemplo, é muito longe. São funções muito diferentes. O nível de carga que eu tenho de coisas que eu preciso fazer é muito grande para eu me preocupar em dar exemplo para quem está na ponta no dia a dia. Mas os meus diretores, eles estão diretamente comigo. Eu preciso dar exemplo para esses caras. Agora, Rafael, minha empresa é pequena. É eu e mais 3 pessoas, 2 pessoas. Aí você tem que dar o exemplo para todo mundo. E o que é dar o exemplo? Tudo aquilo, vou resumir muito simples, ó.
Tudo aquilo que você gostaria que o seu time fizesse, você tem que fazer. Então, aqui na empresa, tudo que eu queria e tudo que eu quero que o meu diretor de marketing, meu diretor comercial e minha diretora operacional faça, eu faço. Entendeu? Então, antes de eu falar de 3 ferramentas aqui para você liderar bem seu time comercial, que é o meu objetivo, né? Porque a gente trabalha marketing, pré-vendas e vendas, era importante, eu queria trazer esse conceito para vocês. São conceitos mais voltados para soft skills, não ferramentas práticas de hard skills de liderança. Que é o quê? O líder não precisa ser amado. E muitas vezes ele nem deve ser amado, tá? Segundo, o líder precisa inspirar, tá? Ah, desculpa, voltando. Primeiro, o líder não precisa ser amado. Então, isso envolve o quê? Autoconfiança e autoestima. E aí eu quero dizer um negócio para você, empresário. Vou abrir um parênteses aqui, uma coisa que eu lembrei. Aprenda a manter sua autoestima intacta, mesmo quando tudo estiver indo mal. Aprenda a manter sua autoconfiança intacta, mesmo quando tudo estiver indo mal. Porque senão você entra num negócio que a gente chama de ciclo do fracasso. Cara, e isso é muito ruim. Vou até te explicar, para você empresário, que trem que é esse. Quando você passa por uma situação... Quem já passou por uma situação que a empresa não foi bem, ou não estava indo bem? Eu já passei. Na Nexa não, graças a Deus, mas não duvido que talvez um dia eu passe, possa acontecer. Né? Já passaram? Aí, então deixa eu até compartilhar meu iPad aqui, rapidinho. Quero mostrar um negócio para vocês. Isso, eu vou te falar assim, ó, é dica de ouro, assim, tá? Porque é complexo isso que eu vou te falar. É só um segundo. Deixa eu parar de compartilhar por aqui. Deixa eu compartilhar do meu iPad rapidinho. Ó, se você não tomar cuidado, quando a empresa não está indo bem, quando a empresa está indo mal, se você não tomar cuidado, acontece esse problema aqui, ó. Acontece isso, ó. Quando a empresa não está indo bem, ó. Só um segundo. Descarregou tudo aqui. Aí. Quando a empresa não está indo bem, colocar um menos aqui, ó. Quando a empresa está indo mal, o que acontece? É normal, tá? Isso abalar o quê? A sua autoestima e a sua autoconfiança. Você começa... Quem nunca se questionou, né? Putz, eu sou um bosta mesmo, velho. Nossa, que merda que eu fui fazer de empreender. Não era para mim. Quem nunca se questionou? Eu já, né? Então, isso é o quê, ó? Tá abalando o quê? Tá abalando sua autoconfiança, tá abalando sua autoestima. E aí, qual que é o problema? Presta atenção. Se você não... Ó, vou até escrever aqui, ó. Ciclo do fracasso. Empresa vai mal, abala sua autoconfiança e sua autoestima. Com a autoestima e a autoconfiança abalada, a tendência é que tudo que você vai fazer na empresa não dê certo. E aí a empresa começa a ir pior ainda. E aí a empresa vai pior ainda, e aí a sua autoconfiança e a sua autoestima fica pior ainda. E aí, se ela fica pior, a empresa fica pior, e aí você começa a viver esse ciclo aqui, ó. Que é o ciclo do fracasso. Você entendeu? Autoconfiança, autoestima abalada, a empresa vai mal. A empresa vai mal, abala ainda mais sua autoestima, sua autoconfiança, que deixa a empresa... E aí você começa a viver esse ciclo. Então, dica que eu trago para você, empresário, porque eu sofro da mesma dor que você, sinto na pele a mesma coisa que você sente. Meu, dá um basta nisso agora, assim, ó. Fala, para tudo. Eu sou bom, eu sou bom, eu sei o que eu estou fazendo. Traz à memória seus tempos de glória, se for preciso, entendeu? E dá um basta. Aonde que eu dou um basta?
Rafael, eu dou um basta onde? Eu faço a empresa começar a ir bem para melhorar minha autoestima e minha autoconfiança? Não. É o contrário, presta atenção. Eu melhoro minha autoestima e minha autoconfiança e aí eu começo a fazer a empresa ir bem. Vocês entenderam a diferença? Porque com a autoestima abalada e a autoconfiança abalada, não adianta, a empresa não vai caminhar bem. Você é o combustível principal do negócio. Não tem jeito. Está sobre as nossas costas, como donos. Então, o que você precisa fazer? Respirar fundo. Se você não me segue no Instagram, começa a seguir. Todo dia de manhã eu desço as escadas da minha casa e falo assim, ó, hoje o dia vai ser épico. Meu, e tem dia que eu acordo e falo assim, ó, hoje o dia vai ser épico, merda. Mas por dentro eu tô tipo, puta merda. Mas assim, ó, eu forço a barra, entendeu? Então, meio que eu ajo no antagonismo do que eu tô sentindo. Quanto mais para baixo eu tô, quanto mais preocupado eu tô, quanto mais desafio eu tô vivendo no negócio, mais eu forço a barra de ficar no gás, no pique. Eu chego na empresa fazendo barulho. Ó, vou dar um exemplo. Abril, para mim, tá sendo incrível. Eu tô no pace para bater uma baita de uma meta. Nossa, tô voando aqui, ó. Tô voando. Se você pegar esses últimos segunda e terça, por exemplo, eu cheguei na empresa mais quieto. Por quê? Porque o negócio tá indo tão bem que eu falo, ah, vambora. Agora, por exemplo, fevereiro para mim foi um mês horrível. Nossa, eu chegava aqui parecendo um, assim, ó, animador de torcida, velho. Mas não é para eles, entende? Não é sobre eles, é sobre mim. É para eu poder entender que, cara, que eu vou dar um jeito. Não tem um plano B. E aí, ó, é o trabalho mental, velho. Você virar e falar, cara, não tem plano B. Ou vai dar certo ou vai dar certo. E não é só sobre eu tô na beira de quebrar um negócio, não, tá? Certo? Eu posso trazer para vocês aqui, ó. Minha meta é faturar 1 milhão por mês até junho desse ano. Eu vou faturar. Cara, minha empresa abriu em novembro, mas em novembro eu estava em casa com um SDR, Anexa. Eu já tive outras empresas, todo mundo aqui sabe minha história, mas a Anexa, que eu vendi tudo em novembro do ano passado, é de novembro. Eu vim para o escritório em janeiro, eu já estou com 14 colaboradores. Vamos faturar 500 mil esse mês. Eu quero faturar 1 milha até junho. É um baita feito isso. 1 milhão por mês, minha margem é alta pra caramba. Eu beiro quase 50% de margem. Vocês estão entendendo? Mas por que eu continuo com essa mesma mentalidade? Porque quando você é um cara ambicioso, e eu sou ambicioso, eu não sou ganancioso, mas eu sou ambicioso, se eu tô longe da minha meta, eu não tô próximo de quebrar. Vocês estão entendendo? Eu já tô com caixa para vários meses. Fora a minha pessoa física, que eu vendi minhas empresas no ano passado, fiz grana na pessoa física. Eu tô longe de quebrar. Mas o meu ponto é, se eu tô longe da minha meta, eu também fico frustrado. Aí eu exercito isso aqui, porque senão eu entro no ciclo do fracasso também. Eu vou lá e falo assim, não, eu vou bater, não tem opção. Não tem plano B, vamos lá. E sento com o meu time, trago e penso em umas ideias malucas e fico lá matutando. Então, você que é empresário que está me ouvindo, primeira coisa, você não precisa ser amado. E aí, voltando ao que eu estava falando, autoestima e autoconfiança é crucial para você não ter essa necessidade de time. Porque, ó, deixa eu te explicar uma coisa, cá entre nós. Colaborador sente cheiro de empresário abalado, viu? Ele sente, cara. Os caras são fogo, velho. Colaborador é fogo. O cara chega e faz assim, ó. Ih, meu chefe tá pra baixo. Ele sente. E aí, sabe o que ele faz quando você não tá bem? Ó, aqui, né? Aí ele trabalha de qualquer jeito, porque ele sabe que você não vai ter nem ânimo para dar uma bronca. Entendeu? Então, cuidado com isso. Ciclo do fracasso, tá? Deixa eu voltar aqui para compartilhar a outra tela. Então, líder não precisa ser amado, tá? E aí, próximo ponto, só para reforçar e a gente seguir aqui. Líder precisa inspirar. Como que eu inspiro? Sendo bom no que eu faço. Você precisa ser bom no seu negócio e você precisa trazer visão. Para onde que o seu negócio vai? Entende? Pensa eu virar para o meu time. Ó, 2 negócios que eu vou trazer para vocês aqui, ó. Até junho,
nós temos 4 metas para esse quarto. Eu vou fazer um lançamento digital de um infoproduto. Eu vou bater 1 milhão de faturamento no perpétuo. Eu estou abrindo um braço de uma outra empresa, outro CNPJ, que é um braço de tecnologia. Vocês vão poder comprar CRM comigo agora, tá? Então, eu quero que todos vocês saiam do CRM de vocês e contratem o meu, beleza? Então, estou abrindo esse outro projeto e estamos abrindo uma parte de performance, que é a parte de marketing, tá? Agora, pensa comigo. Vocês estão comigo? Ó? Pensa comigo, eu falando isso pro meu time. O que vocês acham que eles sentem? Você acha que eles falam assim, ah, que empresa bosta? Ou eles falam, nossa, que legal. Os caras ficam malucos, velho. Aí eu atrelo isso ao quê? Vai ter oportunidade para todo mundo, eu não estou mentindo, se prepara, dê o seu melhor. Aí os caras ficam igual uns loucos aqui. O líder precisa inspirar. Líder inspirador é líder que passa a visão, tá? Depois tem o quê? Líder precisa dar o exemplo. Então dê o exemplo para as pessoas que você lidera diretamente, tá bom? Ok? Muito bem. E aí eu quero passar agora, vamos virar a chavinha aqui, 3 ferramentas do líder comercial. Anota essa frase que está aqui embaixo. Ó. Essa frase é muito matadora. Todo dono de empresa precisa saber como liderar um time comercial. Por quê, Rafael? Porque o comercial é o coração do seu negócio. Ah, mas eu não tenho aptidão para o comercial. Se vira, treina, assiste essa aula 500 vezes. Todo empresário precisa aprender a liderar time comercial. Significa que você vai ser o head comercial? Não. Mas significa que você tem que saber liderar comercial. Eu tenho um head comercial, mas eu sei liderar comercial. Tá certo que para mim, em tese, foi mais fácil, porque a minha carreira foi construída em cima disso. Mas se a sua não foi, você precisa se aprimorar. Ok? Não, Rafael, mas eu quero contratar um gerente aqui. Beleza, mas você precisa saber como liderar, até para esse cara não te passar a perna. Porque, ó, deixa eu te contar uma coisa. Posso te contar um segredo aqui, ser sincero com você? O seu líder comercial não é o dono da empresa. Então, ele sempre vai puxar a sardinha para o lado dele, não para a empresa. Se ele precisar driblar alguma regra para bater a meta, ele vai driblar. Se precisar mascarar um número para você não dar uma chapuletada nele, ele vai mascarar. Não vem... Ó, e, nossa, eu vou te falar, tem vários empresários aqui na Nex, tá? Nossa, os caras caem na ladainha, velho. Olha aqui para mim, ó. Eu fui comercial anos da minha vida. Comercial é raça. É raça, velho. Comercial é assim, ó. É liso. A cara de área comercial é liso. E quanto melhor ele é, mais liso ele é. Você não pode dar boi. O meu head comercial aqui, todo mundo aqui talvez já conhece, que é o Felipe, ele trabalhou em 2 empresas comigo. Confio plenamente nele. Mas eu confio com o olho aberto ou o outro fechado. Por quê? Porque não é... Vocês entendem que eu não estou falando da pessoa dele, eu não estou julgando o caráter dele. É a função dele. Não adianta, comercial é assim, cara. E eu não estou dizendo que ele vai roubar você, tá? Vocês estão conseguindo me entender? Tá ficando claro? Senão eu explico melhor. Eu não estou dizendo que ele vai te roubar, que ele é pilantra, antiético, mentiroso, safado. Não é isso, não. Eu estou dizendo que comercial é liso, cara. Comercial, assim, bom, ele dá um jeitinho, entendeu? Ele quer dar jeito das coisas, ele fala que ligou, às vezes não ligou, entendeu? Aí você vira para ele e fala assim, cara, mas não adianta reclamar de lead para mim, seu time tá ligando. Aí você acha que ele vai falar o quê? Que o time dele tá ligando ou ele vai culpar o marketing? Ele vai falar que o time dele tá ligando e culpar o marketing, é óbvio. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, ninguém vai fazer o papel do dono como o dono. Então, por isso você precisa saber como lidera um time comercial. Direto aqui, ó, eu pego no pulo os negócios aqui. Na Nex mesmo. Porque é normal, sempre foi assim em todos os times. Os caras sentam na minha frente aqui, tá, beleza, mas e aquele cliente lá? Não, aquele cliente não sei o que. Aí eu começo a questionar, não, mas isso aqui, mas não sei o que. Aí eu faço 3 perguntas, quando vê a terceira resposta já conflitou com a primeira. Igual interrogatório de polícia, acabou, velho. Os caras já falam, opa, aí, entendeu? Aí eu dou risada, ajusto e vambora, entendeu?
Então, assim, é importante você entender isso, tá? E tem o outro lado. Agora eu vou falar do outro lado. Rafael, o meu head ou quem cuida do meu comercial não é assim. Se ele não é assim, ele é um cara que provavelmente precisa ser empurrado. É um cara que normalmente ele é mais voltado para processo e menos voltado para resultado. Quando eu digo empurrado, é empurrado para resultado, tá? É aquele cara que tudo que você manda ele fazer, ele faz certinho. Mas se vai dar resultado ou não, ele não assume essa responsabilidade. Vocês já viram gente assim? Você vai lá e fala, cara, faz desse jeito. Ele vai lá e faz. Mas se der errado, ele fala assim, eu fiz do jeito que você falou. Aí o ponto é, cara, pra que você tá aqui? Você tá aqui, eu tô falando, gente, vocês estão entendendo que eu tô falando de área comercial, tá? Eu não tô falando das outras áreas da empresa. O comercial tá aqui para dar resultado. Eu falei esses dias para alguém, a área comercial da empresa serve para carregar o fardo do faturamento do negócio junto com você. Porque se não, é só você que se preocupa com o faturamento da empresa mensal. Semestral, trimestral, semanal. Não, se for só você que... olha para sua empresa hoje. Quem é a pessoa mais preocupada com o faturamento? É só você? Tá errado. Seu comercial tem que estar preocupado tanto quanto. Se ele não está preocupado, é claro, tem uma série de coisas erradas. Por isso que eu falei que você tem que aprender a liderar comercial. Liderar comercial não é só liderar pessoas, é montar o departamento do jeito certo. Talvez o modelo de comissionamento está errado, não é motivador. Talvez você está com a pessoa errada, tem que mandar embora e contratar outra. Tem N fatores. Mas se hoje você, como dono da empresa, é o único que se preocupa em bater o faturamento, é uma coisa errada. E claro, se você tem um time comercial, né? Que às vezes sua empresa é pequena, você é o comercial. Aí é só você mesmo, né? Beleza? Bom, vamos lá. E aí, seguindo aqui, você precisa aprender a liderar um time comercial. Dito isso, tem 3 ferramentas para você aprender a liderar um time comercial. Primeira ferramenta, Pipeline Review. Isso aqui é muito importante. O que é Pipeline Review? É você revisar o funil do cara. Rafael, não tem funil. Vamos montar seu funil, tá? Mas mesmo que você não tenha funil, você pode fazer de uma forma muito simples que ajuda muito. Você tem que ir toda semana. Rafael, o negócio tá feio. Faz todo dia. Segunda, quarta e sexta. Mas no mínimo toda semana. Revisa quais são os clientes que estão para fechamento. Que cliente que está para fechamento? Aí você vai pegar lá, cara, quem são os clientes que você atendeu que não fechou? Maria, José, João, Clóvis. Beleza, quem realmente está quente? E aí ele pode falar para você às vezes que estão todos quentes. Mas o que você tem que fazer? Qual realmente está quente? E aí você começa a questionar, está quente por quê? O que ele falou? E aí você já vai perceber que um monte não está. Segundo, ponto mais importante, qual lead que está parado? Não pode existir lead parado. Lead parado em pipeline é dinheiro perdido. O seu papel é fazer rodar. Qual que é a próxima ação desse cara? Quando que você vai ligar para ele de novo? Quando que você vai mandar mensagem para ele de novo? Terceiro, em cada um desses caras, você vai entender se o próximo passo está claro e se tem prazo. E claro, se a data de fechamento que a pessoa falou faz sentido. Um exemplo. O cara falou que ele vai fechar comigo. Quando? Em dezembro. Esquece. Como que esse lead está quente? Entende seu ciclo de venda. Cada empresa tem o seu, mas dezembro é muito longe para qualquer ciclo. E aí você vai entender se está realmente mesmo longe ou não. Tá? E aí você vai... A pergunta mais importante de você fazer, por que esse cara não fechou ainda? E aí, a partir do momento que você fez essa pergunta, traz ideias para ele de como ele pode fechar. Vamos dar um desconto se o problema for dinheiro? Se o problema for falar com alguém, vamos tentar marcar uma reunião comigo, me coloca na jogada. Ajuda seu time a vender. Aí, Rafael, vamos lá. Mas e eu que tenho, por exemplo, negócios que não são reuniões que eu faço para vender? Eu atendo clientes rotativos, por exemplo, em balcão ou clientes de consulta. O que você precisa fazer semanalmente, de forma recorrente, tá? Você tem que sentar com o seu time, ou o seu líder vai sentar com o seu time, e você vai fazer a seguinte pergunta: você atendeu algum cliente que você não fechou?
Atendi. Quem? Provavelmente você tem que explicar isso antes, tá? Porque senão ele nem vai saber. E a ideia é que ele saiba quem ele atendeu e não fechou, porque é rotativo. E aí você vai entender quem ele atendeu e não fechou para entender o porquê ele não fechou. Às vezes ele não fechou porque não tinha um produto. Por que essa comunicação é importante? Porque às vezes está em falta de um produto, cara, e já faz 3 dias e ninguém te avisou. Às vezes ele não fechou porque ele disse que o preço estava caro. Opa, peraí, o preço está caro, mas você contornou a objeção? Você falou que o seu produto, que o que você vende tem uma qualidade melhor. O que você falou para ele? Então, esse acompanhamento, que na verdade seria um pipeline review, ele é importante ser recorrente. As empresas normalmente deixam as coisas rodarem tempo demais, sem rever o que o trabalho do comercial, sem rever o trabalho que o comercial está fazendo. E aí eu vou repetir para você entender e para ficar claro, ó, é semanal, no pior cenário. Se você não tem o hábito de fazer isso, faz todo dia. Se não der para fazer todo dia, segunda, quarta e sexta. Semanal é no pior cenário. Quinzenal é quando o seu time já está muito bom. Na Nex eu não faço quinzenal, eu faço diário. E olha que aqui só tem gente velha de casa, os vendedores são velhos de casa, eu sou velho de casa, e eu faço diário. Ei, empresário, olha aqui para mim, para de deixar seu comercial solto. Deixar seu comercial solto. Eu vou dar um exemplo do Antônio aqui, ó. O Antônio vai entender. Imagina que você tem uma empresa que vende leite. Deixar seu comercial solto é não alimentar a vaca que dá leite. Você entendeu? Então, cara, você tem uma empresa de leite, cuida da vaca que dá leite. Ela é a mais importante da fazenda. Tem que ter alimento para ela todo dia, tem que cuidar, tem que dar carinho, tem que, sei lá que raio que tem que fazer, mas tem que fazer tudo que tem que fazer para que ela não pare de dar leite. E aí, o comercial, que é a vaca leiteira de qualquer negócio. Ah, não, mas o entregável, a qualidade do meu produto. Meu amigo, a informação hoje, tecnologia hoje é muito robusta. Qualquer mané na esquina tem uma escola, qualquer mané na esquina tem um açougue, qualquer mané na esquina tem um escritório de advocacia, qualquer mané na esquina tem um concorrente seu. E lembra, propaganda, marketing, IA, Photoshop, hoje, antes e depois, até o cara comprar com você, o cara compra gato por lebre facinho. Por quê? Porque todo mundo é bom, até quem é ruim é bom. Eu falei isso para a Thaís que está aqui, ó, que é dona de escola. Para quem não sabe, minha filha estuda na escola dela. Eu falei para ela, Thaís, a escolinha dela é incrível, é muito boa. Minha filha ficou de recesso lá de férias comigo, voltou para a escola sem nem chorar. E ela é super apegada comigo. A escolinha dela é muito boa. Mas eu falei para ela assim, ó, isso não significa nada. Né? Doído de dizer ou não, mas é a verdade. Por quê? Porque isso só vai ajudar ela a manter um aluno, só. Agora, trazer novos alunos, por quê? Porque todas essas escolinhas são boas. Você acha que se eu for nos concorrentes dela e perguntar, sua escola é boa? Lógico que é boa. Ah, vocês fazem isso? Faz. Ah, vocês têm esse cardápio? Tem. Tem tudo igual. Entendeu? Então, você precisa entender, hoje, no mercado de hoje, o que vai te destacar do seu concorrente é você ter uma área comercial parruda, que vende, que não tira pedido. Então, você tem que cuidar bem da vaca leiteira do seu negócio. Agora, o que um monte de empresário faz hoje é o quê? O cara tem uma fazenda de vender leite e faz um mês que ele não vai lá ver como é que tá a vaca leiteira dele. E aí, o barril, o tonel dele de leite está acabando e ele fala que é o Ele fala que é o governo. Eu não gosto do Lula, tá, gente? Se você gosta, não tem problema. Mas, assim,
Mas o cara fala que é o governo, o cara fala que é o mercado, o cara fala que é a sazonalidade. Vocês estão conseguindo entender a analogia? Dá um joinha para mim aí, se interagem, só para saber se vocês estão vivos aí. Vocês estão conseguindo entender a analogia? É isso que o empresário faz hoje. O cara fica um mês sem ir lá ver, uma semana, 15 dias sem ir lá ver a vaca leiteira dele, o leite está acabando e aí ele está falando que é culpa porque, nossa, é o Irã que está lá com o estreito fechado. O problema é o raio da NASA que está ocupando o espaço no leilão digital. Para de graça. Antes de você olhar para qualquer coisa, o problema é você que não está indo lá cuidar da sua vaca que gera leite para você. E aí eu te digo, de duas uma, ou você vai lá olhar a sua vaca, ou você vai acompanhar na mesma frequência quem olha a sua vaca. Vocês estão entendendo? Por isso que todo empresário, dono de empresa, tem que saber liderar um comercial. Não, Rafael, mas eu tenho um supervisor que cuida do comercial para mim. Beleza, é a mesma coisa, pipeline review dele. Cara, você não está vendendo, o que está acontecendo? Como é que está a sua previsão de venda? Como é que está o time? É a mesma coisa, não muda nada. Por quê? Porque venda tem que ser olhado para sempre. O marketing talvez uma hora eu não olhe, produto talvez uma hora eu não olhe, mas o comercial eu vou olhar eternamente dentro da minha empresa. Marketing, na verdade, eu vou olhar como comercial, mas marketing de performance, né? Geração de demanda. Quando eu digo marketing que eu não olho sempre é brand, marca, cor da letra, essas coisas, tá? E aí, regrinha básica, lead parado é igual a problema. Lead sem próxima ação é igual lixo no funil. Não serve para nada. Lead que está lá e não tem uma ação, mas, Rafael, eu não tenho CRM. Beleza, seu papel, suas folhas lá que são seus clientes, não tem ação para eles, aquilo lá é lixo. Pegaram aí? E aí, vamos lá. Próxima ferramenta. Primeira, Pipeline Review. Segunda, PDI. Isso aqui é bom demais. As pessoas não fazem, mas é bom demais. Plano de desenvolvimento individual. Começou a acompanhar seu time comercial, qual que é o plano de desenvolvimento para o seu time? E aí, olha que estrutura simples, mas que é muito eficiente e as pessoas normalmente não fazem. Olha lá, ó. Estrutura simples. Primeiro passo. Você vai sentar com todo mundo do time. Rafael, eu tenho um líder comercial. Então, você vai fazer ele fazer isso. E pedir para que ele traga esses relatórios para você. Vai sentar com todo mundo. Antônio, vamos lá, vem cá. Thaís, vem cá. Lúcia, vem cá. Fulano, vem cá. Todo mundo. E aí você vai seguir essa estrutura aqui, ó. Primeiro, qual é o ponto forte que esse colaborador tem? Se você lidera ele diretamente, você tem que saber. Ok? Qual é o ponto forte desse cara? Anota esse ponto forte e ressalta com ele. Por que eu ressalto o ponto forte dele? Ah, para ele ficar felizinho? Não. Eu ressalto o ponto forte para a gente acompanhar se esse ponto forte não vai ser perdido em algum momento. Porque se é um ponto forte dele, significa que é uma qualidade que ele sabe ter. Então, se o dia que ele não tiver mais, ou é porque ele está bravo, irritado, pé da vida, alguma coisa. A motivação dele caiu e aí está lá na aula de liderança eficiente, a primeira parte, está lá gravado na plataforma, depois para você assistir. Ponto forte, beleza. Segundo ponto, ponto de melhoria. Qual que é o ponto de melhoria? O que ele tem que melhorar? O fechamento dele é ruim, a apresentação dele não é boa, ele é preguiçoso, ele chega fora do horário, ele não é disciplinado, ele não preenche CRM, ele não atende os clientes com alegria, ele não é feliz, ele, sei lá. Beleza, anota ponto ou pontos de melhoria, certo? Ok? Que ele precisa melhorar. E aí você vai entender, através desses pontos de melhoria, quais são as habilidades que ele precisa desenvolver. O fechamento dele é ruim, então ele precisa aprender habilidades de fechamento, técnicas de fechamento. Ele tem problema de quebrar gelo, então ele precisa aprender a ser mais comunicativo. Quais são as habilidades que ele precisa desenvolver? Identificou os 2 e o 3, aí o que você vai fazer? Montar um plano de ação prático. Pode ser ler um livro, assistir uma aula, fazer um treinamento. Monta o plano de ação. E quando eu digo plano de ação prático, é prático mesmo, tá?
você vai ler esse livro, você vai assistir esse podcast, você vai fazer isso, isso, isso. E aí, por último, você vai colocar um prazo. Você vai fazer isso até tal data. E aí ele vai trazer para você o retorno disso. Como que foi a leitura do livro? Traz para mim, traz isso, traz aquilo. Ele te traz o retorno disso. Definiu o prazo. Aí aqui, ó, tem um exemplo real aqui, ó. Não sabe contornar objeção. Ó, um plano de ação legal aqui, ó, para contornar objeção. 3 roleplays por semana. Pega um vendedor que você tem que é bom de contornar objeção e faz 3 roleplays por semana. Rafael, eu posso fazer um PDI comigo mesmo? Pode. Por exemplo, a Thaís hoje lá na escola é quem vende. Ela mesmo vende. Faz um PDI com, ela, com você mesmo, Thaís. Pode fazer. E aí usa a gente aqui, por exemplo, da Nexa. Ó, Rafael, eu identifiquei que eu tenho esses pontos de melhoria aqui, coisas que eu tenho que melhorar, isso, isso, isso. Traz pra gente, a gente monta um plano de ação junto, você faz com a gente aqui. E colocou o prazo, 30 dias. E a regra é muito simples. Lembra que o líder não precisa ser amado? Aí você vai virar e falar, Antônio, é o seguinte, cara, quem não evolui aqui vai travar o time, então você tem que evoluir. Ou evolui ou evolui. E aí, qual é a provocação? Comercial é a vaca leiteira de qualquer negócio. Você tem pessoas que são as ferramentas do seu comercial. E aí a pergunta e provocação é: o quanto você tem desenvolvido PDIs para essa galera? Esquece o resto, desenvolve PDI depois pro resto. Primeiro desenvolve para o time comercial. Primeiro para a galera de vendas. Por quê, Rafael? Porque se o time de vendas é bom, o lead vem e ele converte. Se o time de vendas é ruim, o lead vem e ele não converte. Aí você rasga dinheiro. Eu falo para você, sem medo de errar, quando o time comercial é muito bom, você consegue até vender para lead ruim. Agora, quando o time comercial é ruim, você perde venda até quando o lead é bom. Entendeu? Não, vocês estão entendendo que o marketing é importante, tá? Dizendo que não é. Contando que a gente fala de marketing aqui. Mas o time comercial tem que ser bom. E não é só ser bom no convencimento. Ser bom na organização, na disciplina, no pipeline, no acompanhamento, no trabalho, na dedicação, na energia, nos soft skills. Um exemplo de vendedor ruim é vendedor que entra derrotado já. Vamos lá, fulano, tem que ligar para todo mundo. Ah, mas ninguém atende. Eu já sei que vai dar errado a estratégia. Não é porque a estratégia é ruim, é porque o cara já entrou com a mentalidade errada. Entendeu? E aí, última ferramenta aqui, ó. Pipeline Review. Opa, PDI. E a última. Essa aqui é muito importante. Corte de baixa performance. Grandes líderes fazem isso sem enrolar. Faz o quê, Rafael? Manda embora. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Parte operacional e administrativa. Até dá para levar, empurrar com a barriga. Comercial, cara, não dá. É muito prejuízo ter comercial ruim. Tem que mandar embora, não dá. E aí o que você faz? Rafael, como eu identifico? Anota isso para você. Como eu identifico um cara que está na hora de ser mandado embora? A aula de liderança nível parte 1, liderança eficiente, eu falo sobre isso. Mas eu quero trazer uma outra perspectiva que é muito boa também. Ó. Número 1, estabeleça uma meta SMART. Uma meta
Uma meta que seja construída da forma certa. Um histórico, com rampagem de crescimento. Começa por aí. Estabeleceu a meta do jeito certo? Anota aí, ó. Passo 2. Entregue recursos. Garanta que você está dando recurso. Dar recurso não é dar a venda. Estão entendendo? Ah, eu quero que o meu lead chegue para mim falando que quer comprar, que tem dinheiro, tem cartão e que tem 30 minutos para pagar. Porque se passar de 30 minutos, ele não vai querer comprar mais. Isso não é entregar recursos, isso é entregar uma venda. Tá? Ok? Meta bem montada e entregou recurso, aí você vai entrar nesses 4 passos aí, ó. Não bateu a meta, monta um plano de ação, PDI. Montou o PDI, evoluiu, a expectativa é que bate a meta. Aí volta, ó. Não bateu a meta de novo, monta outro PDI. Monta o PDI, evoluiu, a expectativa é que bata a meta. Não bateu a meta de novo, monta um PDI. Não evoluiu, continuou sem bater a meta, manda embora. Eu falei isso na última aula de liderança, vou falar de novo. Eu já passei por várias vezes nas empresas, diversas empresas que eu passei por isso. Você manda a pessoa embora, você fala assim, nossa, eu vou me lascar. Não vai. As coisas vão fluir muito melhor. Pode anotar. Porque time forte não carrega peso morto. Time forte não tem gente que fica ali enchendo linguiça. Entendeu? Então você precisa fazer isso. Não tem jeito. Ok? E aí, gente, resumo aqui para a gente fechar o conteúdo e abrir aqui para algumas perguntas, quem quiser fazer. 3 princípios. Líder não precisa ser amado, autoestima e autoconfiança. Líder precisa inspirar e dar visão. Para inspirar, ele precisa ser bom no que ele faz e precisa trazer visão de crescimento do negócio sempre. E líder precisa dar exemplo para quem ele lidera diretamente. E 3 ferramentas do líder: Pipeline Review, PDI, corte de baixa performance. Isso é o que grandes empresas no mercado fazem para uma liderança comercial. E esses 3 princípios aqui são princípios de líderes de alta performance de grandes empresas no mercado. Então, se você quer crescer o seu negócio, você precisa seguir esses conceitos aí. Beleza? Show? Muito bem, galera. Esse foi o conteúdo desta noite. E aí, estou aberto a tirar dúvidas. A gente tem uns minutinhos aí. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Não existe pergunta errada, pergunta certa. Sinta-se completamente à vontade para fazer perguntas aí que a gente tira. O que eu não souber, eu não sei. Aí eu falo que eu não sei. E eu trago essa resposta para você em algum momento. E o que eu souber, eu já trago aqui a resposta e a solução. Tá? Alguém? Perguntas? Não? Tranquilo? Faz o seguinte, dá um joia para mim se tá ok para você e você não tem nenhuma pergunta. Joinha da galera com a câmera aberta, joia, 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 joia. Beleza? Mesmo? Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou encerrar. Preciso saber, né? Ter certeza. Tá. Pessoal, se você tem alguma pergunta que você queira fazer mas você não quis fazer aqui por algum motivo, e tá tudo bem, você pode mandar para o CS, pode mandar até áudio, tá? Eles vão encaminhar para mim e eu respondo para você. Tá bom? Beleza? Eu tô no grupo, se você quiser mandar direto no meu contato também pode mandar, não tem problema nenhum. Beleza? A pergunta, se você quiser fazer alguma pergunta que talvez você não queria fazer aqui, seja sobre esse tema ou qualquer outro tema. Tá bom? Beleza? Fechado? Pessoal, tamo junto. Excelente noite de terça para vocês. Vamos para cima. E lembre-se, eu sempre vou falar isso. Não deixa a peteca cair. Você, empresário, é que sustenta nosso país. O Brasil só é o que é graças a você que é empresário. Não é graças a nosso governo ou, enfim, qualquer outra
área aí do Brasil. É o empresário que sustenta esse negócio, então vai para cima que você é um campeão aí, um vencedor só por ser empresário nesse país doido que é o nosso aqui. Beleza? Então vamos para cima, vamos fazer acontecer, tamo junto e vai dar certo. Precisar, a gente está por aqui, é só mandar mensagem. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.